Souza, cara, Feliz Natal. Wagner! Pra você também. Mais um ano que se passou e a gente junto aqui com quem? Pô, Os nossos com os nossos internautas, né? Para você que está nos assistindo, um Feliz Natal também. Esse episódio aqui a gente está gravando para deixar para vocês os melhores momentos de 2024. E como tem coisa bacana, né, Wagner? Poxa, quem diria do Viana? Fala você, vai. Não, cara, eu fiquei abismado com a participação. Arrepia. A participação do Bial foi muito bacana, do Pacheco foi super legal. A gente cita eles nos outros episódios. E o do Viana foi, né? Quem diria que ele ia falar que foi fiscalizado pelo Cresce, cara? Quem diria, né? Hein? E aí a gente gravou depois com o pessoal também da fiscalização, né? Sim, muito bacana. Isso. Então foi um ano fantástico para você que está acompanhando esse episódio. Nós separamos os melhores momentos de 2024 para esse episódio aqui de Natal. Não perca. Então não perca, acompanhe a partir de agora os melhores momentos de 2024. Claro. Mas, Pacheco, falando um pouco do crédito imobiliário, né? Cara, com essa toda a sua experiência, 16 anos já no mercado, atuando só com crédito imobiliário, atuando com todas as plataformas, até onde eu sei, com todos os players do mercado que fornecem crédito imobiliário, os bancos e tal. Cara, o que você pode falar para nós, para os corretores? Como que o corretor pode abordar, como ele pode trazer a informação de forma mais objetiva, ou como ele pode conduzir o processo de financiamento, que dica você daria para o corretor para ele facilitar a vida dele e principalmente do cliente, né? Como que ele pode atuar junto contigo e que tipo de informação ele tem que colher com o cliente para poder te passar para aprovar o crédito imobiliário? Eu vou falar uma palavra que precisa gravar muito bem na cabeça dos corretores, que chama relacionamento. Hoje, o crédito imobiliário ele vem passando por um problema de funding, né? O funding é a origem dos recursos. Basicamente, ele vem da poupança, então os bancos vão na poupança, pegam esse dinheiro e emprestam. Ou, no caso, a Caixa vai no FGTS e pega o dinheiro em algumas linhas específicas do FGTS. Então, o que eu posso dizer para o corretor? Logo quando você inicia um atendimento, pergunte se ele vai financiar o imóvel, se ele tem interesse em fazer um financiamento imobiliário ou não, no caso de uma compra, né? Já inicia um processo de questionamento ali. Sim, vou precisar de um financiamento imobiliário. Qual banco você vai financiar ou qual você gostaria de financiar? Caixa Econômica Federal, por exemplo. Você é correntista da Caixa? Não. E você quer pegar, tipo, 500 mil reais da Caixa sem ela nem te conhecer. Sabe? Entende isso que eu tô falando? Sim. Inicia, já comece a fazer o seu cliente entender que ele precisa se relacionar com os bancos. E acontece uma coisa muito interessante, hoje com a explosão de bancos digitais, que eu acho importantíssimo, que eu acho que deve ter concorrência mesmo no mercado, mas eles não têm crédito imobiliário. E o cliente quer crédito imobiliário, mas estão nos bancões. Caixa, Itaú, Bradesco, e não são correntistas. Na hora de pedir o crédito, nega. E aí, com a nossa experiência que a gente vê, negou porque não é correntista. Não é porque o cara é ruim. Sim, tem um score baixo, ou porque não tem renda suficiente para o financiamento. É porque ele não é correntista. E você acaba pegando e fazendo a dúvida que eu tenho assim. Então, vamos imaginar um corretor de imóveis está entrando em contato contigo, fala assim, olha, vou até usar o seu exemplo de eu tenho um cliente que quer financiar 500 mil reais de financiamento habitacional. Ele tem relacionamento com o banco X, tá? Você vai fazer essa análise e propor para ele em qual instituição financeira ele consegue a melhor condição para o financiamento daqueles 500 mil, ou não, você vai falar assim, não, vamos fazer na onde você já tem um relacionamento. Não, você vai apresentar todo o leque de opções. Soluções. Então, isso, né? Eu acho que a gente tem que passar por algumas etapas de crédito, o corretor é importante. Existe a primeira etapa que é pré-análise. Pré-análise é olhar o CPF. Basicamente isso. Então, às vezes você está ainda no início de um relacionamento com aquele cliente, pega o CPF dele e me manda. Isso eu já vejo o score, já vejo se tem restritivo. A gente já pergunta qual é a tua renda, não precisa apresentar nada. Só formar o CPF eu já falo, ó, cliente bom. Sinal verde para você continuar com esse cliente
e vender. CPF simplesmente para você já vai adiantar. Já resolve 99%. Eu falo, cara, esse cliente é muito bom, continua com ele. Não, e até para adequar, Fernando, porque na verdade eu vejo muitas vezes que o cliente às vezes ele tem a intenção e não tem a condição. Né? Ele chega e fala, quero financiar 500 mil, mas de acordo com a sua renda, com a sua idade, com a sua capacidade, né? Você só pode financiar 300. Isso acontece muito. Né? E a baixa renda também, né? A baixa renda, normalmente esse pessoal não consegue ter uma conta corrente mais firme, alguma coisa do tipo. Eu me lembro de alguns detalhes, aí você, por favor, corrija se estiver errado. Na verdade, por exemplo, uma das facilidades que daria para o pessoal de baixa renda é ele fazer uma caderneta de poupança lá que ele usa lá, que tinha uma conta na Caixa Econômica, que era a poupança, que ele deposita, mesmo que ele deposita, saca, ele faz uma movimentação, porque ele não é assalariado. Então ele cria um relacionamento. Isso ajuda o pessoal da baixa renda ou não? Olha, as duas perguntas se completam. Tá? Primeiro, eu acho que assim, o cliente precisa entender qual que é o tamanho do passo dele. Sim. Isso é muito importante. Então, eu tenho uma dica muito legal para dar para o corretor. Eu falo 100 mil para 1.000. 100 mil para 1.000 é uma brincadeira que eu faço, que é muito simples de ser aplicado e você não precisa ser nenhum gênio. Você está visitando com um cliente, imóvel de 500, você sabe que o banco financia, na realidade, 80% daquilo, então é 400, e cada 100 mil, cada 100 mil reais emprestado, 1.000 de parcela. É interessante, isso aí é só para você, no momento que você está visitando, você já começa... Porque a média do brasileiro que compra imóvel financiado está batendo ali 45 anos, tá? 40... Normalmente é nesse momento que ele entra no mercado. Mudou um pouco o comportamento, está entrando os jovens, mas entra aí no teu caso, que é uma renda um pouco mais baixa. Então, se 400 mil, eu preciso de 4 mil, eu tenho 4 mil de parcela, qual que é a renda desse cara? Eu preciso ter 3 vezes mais. 3 vezes mais, tem que ganhar 12. 12. Certo. Então, você batendo um papo ali, você já vê se aquele cliente tem aquele potencial. Se não tiver, já leva algumas opções que você já vai conseguir levar esse cliente para um imóvel que caiba dentro do orçamento dele e ele nem percebeu que você levou. Sim. Boa dica, hein? Não, é uma excelente dica por 2 motivos. Primeiro, o corretor ele é muito questionado nesse momento da visita, né? Nossa, gostei e tal. Quando o cliente acaba se interessando, ele já começa a fazer alguns questionamentos, algumas perguntas e que cai naturalmente nessa questão, olha, se eu financiar 300 mil, quanto mais ou menos vai sair minha parcela inicial, né? Então, por essa sua dica, a gente já poderia falar, olha, sua parcela inicial vai ficar aproximadamente por volta de 3 mil reais. Né? Para esse cliente que eu te falei dessa idade, idade um pouco mais avançada. Claro, tem a questão do seguro. O prazo diminui do financiamento, então aí teria que simular mesmo. Claro. Mas você mata 90% dos clientes. Qual o limite, Pacheco? Somatória da idade mais prazo, 80 anos. 80 anos. Então, a soma, 80 anos. Então, você tem 60 anos, por exemplo, você faz no máximo em 20 anos um financiamento. Que é o seguro de morte. Entendi. Que vai no crédito imobiliário. Então, assim, a expectativa de vida do brasileiro está em 80 anos, então passou disso, o pé ficou na cova. Aí não tem mais seguro, então não tem mais financiamento, entendeu? Então, como eterno aprendiz, todos os dias nós aprendemos alguma coisa, né, Wagner? Ouvindo nessa troca de conversas aqui, eu particularmente, nunca trabalhei nesse mercado primário. Eu sempre acreditei muito no terceiros, mas também tive as minhas decepções e também tive que aprender como trabalhar todo esse processo que você comentou a respeito, né? E isso acho que é muito importante e é uma das coisas mais importantes que nós temos aqui dentro do Calça Suja, é exatamente isso que o Bial acabou de colocar para a gente: estudar, aprender, buscar conhecimento. Eu tenho comigo uma coisa que eu gosto muito de partilhar e tentar mostrar e talvez direcionar as pessoas, é que a gente tem que fazer alguma coisa que a gente possa ser referência. Eu diria para você que hoje, diante daquilo que você está falando, dentro do mercado imobiliário, você passa a ser uma pessoa de referência. Né? Então, isso é muito importante para todos aqueles que estão começando. Então, preste bem atenção nisso, seja ético, estude,
todo dia nós vamos aprender. Eu trabalhava com a minha equipe, eu sempre falava para ele, gente, dá uma olhada, só parar e olhar no entorno, tudo vendeu, né? Então tudo vende, com uma narrativa correta, entendendo o que o produto tem de bom a oferecer. Então assim, quando você tem um produto remanescente e fica aquele corretor lá, né? Você tem que dar espaço para que ele consiga vender. Então não tem como ter muitas pessoas no plantão, como era antigamente, há 10 anos atrás, tal, porque o comportamento foi mudando. Então assim, aquele único corretor tem 7 unidades lá, você tem que dar oportunidade para ele estar lá e ele vender essas 7 unidades. Porque esse cara consegue capitalizar, ele consegue vender, ele consegue... Porque no final do dia ele não tem um salário lá no final do mês. Ele precisa se manter. Então, dentro do que eu estava falando no começo, de ter uma equipe menor, enxuta, bem treinada, você entregando oportunidade comprometida, porque isso mantém o associado trabalhando. Porque no final do dia ele está ali também para... Ele ama o que faz, mas ele está ali para vender imóvel, né? Claro. Então esses remanescentes, hoje, que o incorporador ele mantém uma estrutura de venda para o corretor estar lá, ele também precisa vender, né? Porque existe um momento do incorporador que ele precisa vender mais e menos. E a gente vai ajustando isso, tendo mais associados e menos associados. Porque no momento de lançamento, você tem mais associados ali trabalhando. Passou isso, você remaneja o pessoal, oferece outras oportunidades em outros plantões para que aquele número atenda os associados que estão ali também para ele ter oportunidade de venda, né? E aí você gera lead qualificado para o cara atender, etc e tal, justamente para ele conseguir vender essas 7 unidades. Acabou ali, outro negócio do incorporador, vamos para um novo desafio aqui, etc e tal. Porque senão o cara desmotiva o associado. Se não tiver oportunidade, não tiver vivo isso nele, não vai desmotivar o cara e a gente vai perder o profissional. Você tem contado, já contou pra gente aqui já pelo menos duas ou 3 histórias já. A da Moca, do abridor e essa daí, né? Mas a sua equipe hoje, qual é o tamanho ideal para uma equipe dentro dessa área, da qual você hoje... A gente vê no plantão de vendas... às vezes aquele volume, né? A gente vê aquele volume. Mas tem briga, sabe? A gente acha que tem muito... nossa, tá lotado, lançamento. Olha lá, quantos clientes? Você chega lá e é só corretor. Tem 60 corretores dentro do plantão. Exatamente. E aí você estava dizendo que agora você está trabalhando de uma forma um pouco mais reduzida, com um time mais reduzido, para dar até mais oportunidade para os corretores. Exato. Eu vejo da seguinte forma, né? Existem colegas, né, em outras empresas, em outras incorporadoras que trabalham com esse modelo de muitas pessoas, né? Particularmente, eu não quero julgar certo ou errado esse modelo, mas eu acredito num outro modelo, né? Porque no final do dia você precisa gerar funil de clientes, você precisa gerar clientes, né? E alguns modelos acreditam que mais pessoas, mais clientes, né? E depende do tipo de nicho que o cara vai trabalhar, se é imóvel de 6 milhões, 10 milhões, 200 mil. Né? Geralmente, as incorporadoras que trabalham no modelo econômico, né, com unidades econômicas, HIS, que é o jargão Minha Casa Minha Vida, né, que é o mais popular, etc. e tal, elas trabalham com uma quantidade de pessoas nos plantões muito maiores, porque elas atingem um perfil de renda de pessoas que estão menos no digital, muitas das vezes, e elas orbitam nos mesmos lugares, então eles usam muito estratégia offline, como pontos de captação, que é uma padaria, um não sei o que lá. Tá. Quando você vai mudando o perfil, o ticket, né? Você tem que ter estratégias diferentes, porque tudo é imóvel, mas as estratégias elas vão mudando dependendo do ticket, público, e né? você precisa... nichar um pouco mais. Eu conversando ali com os corretores e falei, puxa vida, que profissão bacana, né? E eu ainda tinha aquela visão do corretor lá do início dos anos 60. E um irmão trabalhava no hotel, meu irmão, o Marcos, que também foi corretor, ele trabalhava num hotel e o dono do hotel tinha construído um prédio e não tinha ninguém para vender para ele. E aí me ofereceu, você não quer vender esses apartamentos? Eu falei, posso tentar, né? Nunca tinha... Praia Grande não tinha quase ninguém fora da temporada, era uma cidade tinha cabine, assim, né? Tinha as cabines, né? Era uma cidade muito quieta e tal, mas ele permitiu, falou, fica aqui no hotel de frente para o mar, monta um plantão aqui e você atende as pessoas, né? E a comissão integral é sua. Falei, tá bom. Aí eu fiquei lá
E não deu 60 dias. Eu vendi o primeiro imóvel dele. Era um prédio todo. E eu vendi o primeiro apartamento. E vou te dizer uma coisa. Nunca vi tanto dinheiro na vida como foi. Era 5%. Os 5% que eu ganhei naquele apartamento. Eu não sei se era o dinheiro que valia muito mais do que hoje, mas era muito dinheiro. Quem trabalhava de empregado demorava 1 ano para ganhar um dinheiro daquele, num emprego razoável. Aí chupou um picolé bem doce. Aí eu falei, puxa vida, que maravilha, né? Me entusiasmei com o negócio. E em menos de 30 dias vendi o segundo. Falei, meu Deus, então essa é a profissão. É aqui, né? É aqui. Aí eu procurei saber do pessoal, né? O que fazer, o que não fazer. Tem que inscrever no Cresce. Mas de Praia Grande a São Paulo era uma viagem tremenda, às vezes 6, 8 horas. Sim. Porque não tinha ponto do Mar Pequeno, né? Era tudo congestionado, difícil para entrar, difícil para sair. E aí me falaram que tinha o Cresce lá na Xavier Toledo. É verdade, lá na Xavier. Eu falei, bom, o dia que der, eu vou lá. E eu estava... Atrás do MAP. Isso ali. E eu estava lá trabalhando, aí chegou o dono de um hotel vizinho, onde eu tenho as minhas lojas ali na Praia Grande, e ele falou para mim, olha, está hospedado aqui no Cresce um tal de Manuel, um senhor português, ele é fiscal do Cresce, você não trabalha com imóvel? Eu falei, trabalho. Então ele está aqui fiscalizando na cidade. Aí eu comentei com o corretor lá do lado, ele falou, então se esconde, porque se ele te pegar ele vai te multar. Eu falei, por que vai multar? Não, você tem que ter o registro. Eu falei, não me diga. Então o que fizemos? Fechei o plantão, não abri, e convidei lá com o cara do hotel. Ele falou, você me avisa a hora que o Manuel for embora, eu reabro. E o Manuel ficou lá uns 3 ou 4 dias na cidade. E a lanchonete do meu pai era ali do lado, então era meu ambiente. Eu ficava por ali e dava bem para ter a visão. Aí quando foi numa terça-feira de manhã, o cara do hotel falou, Viana. Eu falei, o que foi? Ele falou, o Manuel fechou a conta hoje, era 5h30 da manhã e caiu fora. Ele me disse que ia para São Paulo. Eu falei, tá bom, muito obrigado e tal. Aí, quando deu o horário, né, assim, tipo 8h30, 9 horas da manhã, estava um dia maravilhoso, um sol fantástico de frente para o mar. Eu fui lá, peguei a minha mesinha, coloquei lá na frente do prédio, o guarda-sol e tal, e peguei meu fichário, porque eu já tinha imóveis de outras pessoas, né, claro. que fazia muita captação. E comecei a dar uma olhada, vi uma sombra assim na mesa, eu levantei a cara, era o Manuel. Ele estava só na espera. E ele me disse que foi lá para me pegar. Bom, aí ele me notificou, fui lá na Xavier Toledo e me inscrevi. Naquela época, era uma simples apresentação. Peguei a apresentação de 3 colegas corretores de imóveis há mais de 5 anos. E fiz a minha inscrição pela lei antiga, né? Porque quando foi depois, em 1978, nós tivemos que fazer a adesão à Lei 6.530 para ter a regularidade, né? A minha inscrição, por acaso, também foi dessa forma. Também indicação. foi na lei antiga? Acho que, se não me engano, foi uma das últimas inscrições que aconteceram desta maneira. Aí daí para frente vai... porque naquela lei anterior não tinha quase nada. E depois, na Lei 6.530, aqueles 3 anos que for permitido para os advogados, acabou tendo uma decisão na justiça que não era só para advogado, era para todo mundo. Aí todo mundo que queria comprovava que já estava exercendo a profissão há mais de 3 anos e ele conseguiu o registro no Cresce. Aí veio a obrigatoriedade do comprovante ser judicial. Ele tinha que pedir na justiça. Se a justiça reconhecesse o direito, ele se inscrevia. E aí a justiça começou a exigir o recolhimento do INSS dos 3 últimos anos. Então aí a pessoa já tinha que pagar o INSS para poder conseguir o reconhecimento pela justiça. Foi assim, apertando até que acabou. E todas as certidões, né? Com certeza. Aí as certidões, os 10 cartórios, demorava, era na mão, né? Exatamente. Era escrito à mão. Você ia fazer o pedido lá no Fórum Central da João Mendes. Nossa, demorava uma eternidade. Viana, nós, tanto eu quanto o Souza, já tivemos o prazer de fazer algumas palestras lá pelo Cresce. E na última que eu fiz recentemente, no mês passado, eu falei sobre o corretor de 2025. Já vi
pensando no corretor do ano que vem, fazendo uma analogia dos últimos 40 anos, como o corretor atuava nos anos 80, como ele atuava nos anos 2000, como ele atuava agora em 2020, como ele atua agora, né? Então, aquilo que você até comentou no início, era nos anos 80, todo mundo anunciava nos jornais. Era o meio de comunicação, era a única coisa que... E todo mundo fazia a mesma coisa, anunciava nos jornais. Chegou nos anos 2000, todo mundo anunciou nos portais imobiliários. Surgiu lá o Planeta Imóvel e depois os demais. Hoje a gente vê pessoas pulverizando esse tipo de anúncio para captar clientes, para captar imóveis. Ou seja, você tem TikTok, você tem Instagram, Facebook, tem outras atividades. O perfil do corretor, daquele que se inscreve no Cresce hoje, né, aquele que busca ser corretor de imóveis, mudou nesses últimos 20 anos? Hoje a gente tem um outro perfil ou é o mesmo de 20 anos atrás? Não, mudou muito, não é o mesmo não. Até porque a conquista do cliente vem após a conquista da confiança. Ninguém faz negócio e não confia na pessoa, né? Isso daí era uma questão, e no passado isso era muito forte, né? O cliente se interessava em saber quem era o corretor e queria detalhes para poder depois dar um passo à frente, senão não ia. Hoje existe um comportamento social que foi alterado e que as pessoas têm uma confiança muito grande nas redes sociais e na percepção da pessoa pelo seu comportamento nas redes sociais. Então, eu acho que esse comportamento em rede social, ele é fundamental, que seja equilibrado de tal forma que possa transmitir confiança a quem está vendo. E eu acho que está muito bacana e está evoluindo muito positivamente, no meu ponto de vista, os corretores apresentando a propriedade imobiliária. Antes, no passado, o corretor não mostrava a cara de jeito nenhum. Ninguém colocava fotografia no cartão. Hoje você vê que a maioria está colocando a fotografia. Exatamente. Você vê que nas redes sociais, o corretor ele é um ator. Ele vai lá e ele representa para mostrar o imóvel. Eu vejo com muita simpatia, principalmente as mulheres, né, as jovens, se enfeitam com uma roupa de festa muito bonita e tem um jeito dinâmico de falar, muito agradável e tal. E eu acho bonito porque altera até o próprio comportamento social da pessoa, porque ele tem que se colocar dentro do personagem para ser verdadeiro. Então, eu acho que está uma transformação extremamente positiva. Legal. E quanto mais o corretor mostra a cara, mais importante e mais difícil é para o pseudo-corretor trabalhar, porque ele não pode pôr a cara de fora, porque o Cresce pega. Então, esse trabalho que os corretores estão fazendo, principalmente os mais jovens, eu considero excelente. E elevando o nível, né, Viana? Tem elevado bastante o nível em termos de cultural, porque não é? essa questão da preocupação com a roupa, a maquiagem, o corte de cabelo, a maneira de falar, usar a palavra certa, isso no passado não tinha muita importância. Sim. Sem dúvida. Eu tenho percebido que, não sei se você concorda conosco, com a minha visão, pelo menos, é que a profissão tem atraído mais jovens, né? Antigamente, eu acredito que a pessoa construía uma carreira em algum segmento e depois se tornava corretor de imóveis, buscava como segunda alternativa, terceira alternativa ser corretor de imóveis. Hoje é como a primeira atividade, como a primeira profissão. Vou ser corretor de imóveis. Então, os jovens têm se inscrito no Cresce. Isso reflete as inscrições? Claro, e boa parte daqueles que exercem uma outra atividade hoje vem para a profissão do corretor de imóveis porque ele vê o sucesso que o corretor tem conquistado nos últimos tempos, dado ao mercado imobiliário tremendamente aquecido. Então você vê o cara, e eu percebo isso muito claramente, e já conversei com vários corretores. Ele vai lá, cumpre a vocação natural dele numa determinada profissão, e aí depois ele começa a ver o corretor trabalhando, esses vídeos aí nas redes sociais. Daqui a pouco ele está lá na porta do Cresce com um diplominha pedindo a inscrição. Porque aí ele está vendo que aquela profissão que ele escolheu não completa a satisfação pessoal. E aí vem para o Cresce. E tem tido pessoas aí com sucesso enorme. Eu te diria que não a maioria, absolutamente. Mas tem pessoas que se destacam de uma maneira muito, muito bacana. Quando as pessoas se dedicam, né, Viana, que ele se foca, né, naquilo que está fazendo, e eu acho que também tá essa mudança, o Cresce,
Você sabe disso, eu falo isso com bastante tranquilidade de dizer isso, por também ter sido corretor há bom tempo sendo indicado, né, com a cartinha, alguma coisa do tipo, e ver a evolução do Cresce. E a gente tem que falar isso, por que motivo? Porque é fato, é visível, é real. Nós temos uma administração do Cresce até a sua adentrada ao Cresce. E depois nós temos o antes do Viana e o depois do Viana. E com isso daí nós criamos essa credibilidade também. Haja vista que os 108 agentes fiscais, né, que existem hoje, nos ajuda você, corretor, ajuda a mim, a todos nós, para que a profissão cada vez mais se torne mais com credibilidade, como você mesmo acabou de falar.